Olá pessoal, me chamo Letícia, sou estudante do SESI e em parceria com minhas colegas Cata, Andrade e Lívia, viemos apresentar o nosso projeto Integrador Sono e Educação, que fizemos sobre a orientação do professor Carlos da disciplina Matemática. O projeto Sono e Educação examina a qualidade do sono e o número de horas dormidas por alunos do SESI e os autocruz, do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio, e como isso afeta o desempenho escolar. Adolescentes que necessitam de 8 a 10 horas de sono frequentemente dormem menos, o que compromete a saúde física e mental. O projeto visa demonstrar a discrepância do sono entre alunos de diferentes idades e como a melhora do sono pode elevar o desempenho acadêmico e a saúde geral dos estudantes. Já o método de coleta de dados foi uma survey que, utilizando a plataforma Forms, para atingir os alunos da escola SESI e os autocruz de 6 a 18 anos. As pesquisas foram selecionadas a partir de um brainstorm da equipe, resultando em um questionário formulado por votação. Os entrevistados foram os alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. A amostragem foi aleatória e estratificada, dividindo os alunos em 3 grupos: Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio, garantindo uma distribuição equilibrada. Participaram 167 alunos, sendo 79 do Fundamental 1, 46 do Fundamental 2 e o restante do ensino médio. O Fundamental 1 inclui crianças que ainda dependem bastante dos responsáveis para tarefas diárias. O Fundamental 2 abrange pré-adolescentes e adolescentes com menor supervisão e mais responsabilidades escolares. No ensino médio, onde há menor supervisão dos pais, os adolescentes são mais conscientes de suas responsabilidades e enfrentam maior pressão devido à proximidade de decisões sobre o ensino superior. Aqui trouxemos a apresentação dos formas utilizadas. Primeiro e segundo ano do ensino fundamental, o formulário foi enviado para os pais dos alunos, devido ao fato de eles serem muito pequenos para uma amostra limpa. Já do terceiro ano do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, os formulários são iguais. As mesmas perguntas, sendo elas os horários que eles vão dormir e se consideram sono regular. Bom, a tabela dos gráficos mostra a distribuição do horário de sono e a regularidade do sono para os alunos do Fundamental 1. A maioria dorme entre 20 e 22 horas, com 35 alunos dormindo das 20 horas às 21 e 28 alunos dormindo das 21 às 22 horas, representando 44,30% e 35,44% respectivamente. A regularidade do sono é alta, com 79,75% dos alunos, que é entre 63 e 79 alunos dormindo regularmente. Os gráficos reforçam esses dados, com barras destacando o pico entre 20 horas e 22 horas, e um gráfico de pizza mostrando que a maior parte dos alunos tem um sono regular. Já os dados para os alunos do Fundamental 2 mostram que a maioria dorme entre 21 horas e 23 horas, com a maior frequência de sono das 21 às 22 horas, abrangendo 32,60% dos alunos. A regularidade do sono é menor comparada ao Fundamental 1, com 67,40% dos alunos, 31 de 46 alunos dormindo regularmente, enquanto 32,60% não têm o sono regular. Os gráficos visuais representam esses dados como uma distribuição de barras que mostram os picos no intervalo das 9 horas às 11 horas, e um gráfico de pizza que destaca a divisão entre o sono regular e irregular entre os estudantes. E para os alunos do ensino médio, os horários de sono são mais tardios, com a maioria dormindo entre 22 horas e meia-noite. A frequência mais alta é das 22 às 23 horas, com 40,87% dos alunos. O sono regular é menos prevalente entre esses estudantes, com 47,61% relatando sono regular e 52,39% irregular. Os gráficos ilustram essa tendência com uma barra mais alta no intervalo das 22 às 23 horas e um gráfico de pizza que mostra quase uma divisão igual entre o sono regular e irregular. Agora eu, aluna Maria Clara Andrade, irei comentar sobre as médias de tendência central, média, módia e mediana do Fundamental 1. Sobre a média. Para calcularmos a média das horas que dorme, primeiramente entramos em um consenso de que o horário médio que o aluno acorda para ir para a escola é às 6 da manhã. Logo, com esse fato, extraímos a quantidade de horas total dormidas em uma noite. Em seguida, passamos o tempo em horas para minutos, para então poder trabalhar nos cálculos de uma média ponderada. Sendo o resultado do cálculo aproximadamente 508,1 minutos dormidos por noite, temos que isso em horas são 8 horas e 46 minutos de sono por noite em média, indicando justamente que a média de hora para dormir é entre as 21 horas e as 22 horas. Sobre a moda. Sendo a opção mais votada, temos que a moda é 21 horas e 22 horas, com 35 dos 79 votos. Como calculamos a mediana? Organizando os dados em ordem crescente e pegando o termo 40, que seria o termo central dos 79 votos, nós temos que a mediana é equivalente ao horário das 21 horas às 22 horas. Aqui nós temos as medidas de tendência central do Fundamental 2. Sobre a média
nós utilizamos o mesmo processo do slide anterior para realizarmos a média ponderada dos dados do Fundamental 2. O resultado ficou aproximadamente 476,8 minutos dormidos por noite, ou seja, temos que isso em horas é 7 horas e 55 minutos de sono por noite em média, assim indicando justamente que a média de hora para ir dormir é entre as 22 horas e as 23 horas. Sobre a moda. As opções mais votadas elas equivalem ao valor bimodal, que se torna coerente com os horários de dormir entre as 21 horas e as 23 horas, com 30 dos 46 votos, 15 sendo para 21 horas às 22 horas e os outros 15 para as 22 horas e as 23 horas. Os cálculos da mediana. Organizando os dados em ordem crescente, foram selecionados os dois termos centrais dos 46 votos totais, que serão, no caso, o 23º e o 24º. Então, somados e depois divididos por 2, para assim conseguir extrair a mediana. O termo 23º seria das 21 horas às 22, e ele equivale a 8 horas e 30 minutos de sono, que é igual a 510 minutos. O termo 24º equivale das 22 horas às 23 horas, que seria aproximadamente 7 horas e 30 minutos de sono, que é igual a 450 minutos. Lembrando que calculamos com o consenso de que o horário médio que o aluno acorda para ir para a escola é às 6 da manhã. Aqui comentaremos sobre as medidas de tendência central do ensino médio. Para a média, nós utilizamos o mesmo processo dos dois slides anteriores para realizar a média ponderada, ou seja, sendo o resultado aproximadamente 442,85 minutos dormidos por noite, nós temos que isso em horas, após calcularmos, seriam 7 horas e 38 minutos de sono por noite em média, indicando justamente que a hora de ir dormir é entre as 22 e 23 horas. Sendo a opção mais votada, nós temos que a moda é entre as 22 horas e 23, com 35 dos 42 votos. Sobre a mediana. Organizando os dados em ordem crescente, novamente, foram selecionados dois termos centrais dos 42 votos totais, que seria o termo 21º às 22 horas e às 23 horas, equivale a 7 horas e 30 minutos de sono, que seriam basicamente 450 minutos. Já o 22º dará os mesmos algoritmos e resultados do 21º. Assim, somando e dividindo esses valores, temos que a mediana equivale a 7 horas e 30 minutos de sono, indicando que os indivíduos do ensino médio vão dormir entre as 22 horas e 23 horas. Aqui fizemos as medidas de dispersão do ensino fundamental 1. Bom, após fazer a conversão, ou seja, extrair uma média ponderada entre os termos, nós realizamos uma subtração com essa média desses termos em minutos, o que resulta em novos termos. Por fim, assim fazendo o resultado da subtração ao quadrado, assim podendo se desenvolver uma nova conta de média ponderada, dessa vez resultando na variância, que se tira da raiz quadrada e irá ser equivalente aos desvio padrão. Tendo 3.687,30 como variância, o desvio padrão, que seria, passando esse número pela raiz quadrada, é igual a 60,723. Após extrair o desvio padrão, é essencial fazer a sua conversão de horas para minutos, o que dá aproximadamente um desvio de 1,01. Já aqui, nós fizemos a medida de dispersão fundamental 2. Bom, após fazer a conversão, pode-se desenvolver uma nova conta de média ponderada, dessa vez resultando na variância, que se tira da raiz quadrada, que será equivalente ao desvio padrão. Tendo o número 4.328,34 como variância, o desvio padrão, ou seja, passando pela raiz quadrada, é igual a 65,790,12. Após extrair o desvio padrão, é essencial fazer a sua conversão em horas e minutos, que nesse caso seria aproximadamente um desvio de 1,09. Aqui nós calculamos as medidas do ensino médio. Após fazer toda a conversão, concluímos que precisa ter uma média ponderada, dessa vez resultando na variância, que se tira da raiz quadrada, assim sendo equivalente ao desvio padrão. Tendo 3.634,69 como variância, o desvio padrão, passando pela raiz, é igual a 60,288. Bom, após extrair todo o desvio padrão, é essencial fazer a sua conversão de horas para minutos, que nesse caso seria aproximadamente um desvio de 1,00. Sobre a conclusão, de acordo com os dados analisados, observa que os alunos do Fundamental 1 possuem uma qualidade de sono superior, com rotinas bem estabelecidas e maior supervisão dos responsáveis. No entanto, ao avançar para o Fundamental 2, onde os alunos começam a ganhar autonomia, nota-se uma diminuição na qualidade de sono, que é influenciada tanto pela sobrecarga escolar, quanto por uma organização menos eficaz de suas responsabilidades. No ensino médio, a qualidade de sono é ainda mais comprometida, devido a uma maior carga escolar e social e responsabilidade quase completa sobre a própria rotina.
Durante a adolescência, mudanças hormonais atrasam o relógio biológico, fazendo com que jovens sintam sono mais tarde. Esse é o efeito agravado pela vida social, responsabilidades escolares e o uso da tecnologia antes de dormir, que inibe a produção de melatonina, fundamental para o sono. Como resultado, o sono desregulado pode prejudicar a concentração, o humor e aumentar o risco de transtornos mentais e físicos. Os resultados apontam que crianças com rotinas estabelecidas e supervisão adequada têm melhor saúde e desempenho diários. À medida que envelhecem e assumem mais controle sobre suas rotinas, o sono tende a se tornar mais irregular, impactando negativamente no desempenho escolar. O grupo sugere que futuras pesquisas dividam mais claramente os grupos estudados para resultados mais nítidos e comparações mais claras. Conclui-se que a qualidade de sono é crucial para o desempenho escolar e saúde geral dos estudantes, sendo essencial a promoção de hábitos de sono saudáveis por pais, educadores e profissionais de saúde. Esse foi o resultado do nosso projeto. Agradecemos pela atenção.